Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os inscritos do canal. Mais uma vez eu estou aqui com o nosso chafon, né, manchetado de madeira, e trazendo para os inscritos do canal. Agora eu vou estar tocando a música Noite Feliz, tá? Então tá aí, pessoal, essa é a música Noite Feliz, tá? A gente está trazendo para vocês esse instrumento aqui, né? O chafão, como eu falei no vídeo anterior, esse instrumento aqui foi eu mesmo quem fiz, né? Ele é todo em madeira, né? São madeiras de lei e deu uma sonoridade muito boa, muito me agradou. E o que falta nele aqui é eu botar uma boquilha melhor, trocar essa palheta, né, que já não está tão boa, para melhorar o som e, enfim, vir um acabamento com verniz, né? Mas de resto, para mim ficou muito bom. Eu queria pedir aos inscritos que compartilhassem, né, esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, porque pretendo estar fazendo muitos vídeos com esse instrumento, se Deus assim quiser, se Deus permitir. E, né, vai ser bom para aqueles que acompanham o nosso trabalho no canal. Estou tocando sozinho, mas em algum momento eu vou fazer aqui duetos com participação de alguns amigos que tocam também, e para estar divulgando mais esse trabalho, né? Eu já vinha fazendo alguns vídeos com os instrumentos de PVC, né, saxofones, né. Agora eu pretendo daqui para frente trabalhar com madeira, né, com a madeira, porque dá uma sonoridade melhor, um timbre melhor. Então, se esse vídeo está te ajudando de alguma forma e você quiser nos ajudar com o Pix, o valor está a chave Pix vai estar na descrição, o valor você pode determinar aí. E algum dos inscritos pediu para eu passar aqui as medidas dos furos, dos diâmetros, só que não é tão simples assim, tá? A gente vê muito vídeo no YouTube de pessoas fazendo esse instrumento e parece assim fácil, né? É só pegar a medida lá, furar que vai dar certinho, mas não é bem assim.
Porque o instrumento de palheta, no caso clarinete e saxofone, 70% da afinação é do instrumento. E os outros 30% é do músico que está tocando o instrumento. Ou seja, mesmo que você tire todas as medidas certas, se você não tiver uma boa técnica de embocadura, mesmo assim você ainda vai desafinar as notas, né? Eu que dou aula aqui de sax, eu percebo quando meus alunos chegam aqui, às vezes com um sax alto, um sax soprano, né? Esses instrumentos de loja mesmo, de metal, que muitas das vezes eles, às vezes pelo fato de não ter a embocadura ainda, eles tocam as notas desafinadas. E o problema não é no instrumento. O instrumento veio de loja, o instrumento está bom. O problema é que a pessoa ainda não conseguiu ter a técnica da embocadura, que vai ajudar tanto na afinação do instrumento como ter uma boa sonoridade. Então, para fazer um instrumento desse, você tem que ter uma boa embocadura. Porque você vai fazer o instrumento, você vai fazer os furos e você vai precisar da embocadura também para ver se já está bom o tamanho do orifício, a distância de um para o outro, né? Só fazer furo na madeira ou no PVC, só isso não vai resolver. Se fosse uma flauta, a flauta ela é até mais fácil de fazer, porque ela não tem a flexibilidade da palheta, né? Vou só dar um exemplo aqui, vou tocar uma nota e vou afinar e vou desafinar, movimentando a embocadura. Então é mais ou menos isso que acontece. Quem não tem embocadura não vai conseguir construir um instrumento de qualidade. Para mim construir esse instrumento, primeiro eu aprendi a tocar saxofone, clarinete. Depois de muito tempo que eu já estava tocando bem, dominando o instrumento, a técnica, aí que eu fui fazer os instrumentos, porque eu já tinha noção de afinação e de embocadura. Então, se você tem um desejo de fazer um instrumento como esse, você primeiro precisa aprender a tocar um saxofone, você primeiro precisa tocar um clarinete, né? Isso, e ter uma boa experiência com o instrumento. Precisa ter um certo domínio para poder você fazer correções quando você errar na hora que você for construir o instrumento, né? Tem muitas pessoas no YouTube que mostram só facilidade. Eu não estou aqui para mentir, para dizer que tudo é fácil, e nem estou aqui para dizer que é impossível, e nem quero aqui colocar uma vírgula, um ponto no seu sonho. Mas eu quero dizer que se você pretende fazer um instrumento, primeiro você tem que aprender a tocar, entendeu? Você primeiro tem que aprender a tocar, para poder você corrigir os possíveis erros que você pode cometer na hora que está construindo. Porque quando eu faço um furo que eu erro, eu sei como corrigir, porque eu tenho a técnica da embocadura, eu sei quando a nota está baixa, quando a nota está alta, eu sei como corrigir isso. Mas e você? Se você não tem noção nenhuma, não adianta você só pegar um projeto aí na internet, vou comprar uma boquilha, vou pegar uma palheta e vou fazer os furos e tá certo. Não vai sair afinado, não vai sair afinado, entendeu? E o instrumento, ele precisa, esse instrumento aqui, ele faz cerca de 2 oitavos, 2 oitavas e meia. E ele precisa afinar nas 2 oitavas, tanto na primeira oitava como na segunda. E ainda tem as notas sustenidas que faz também, que essas notas também precisam bater na afinação, entendeu? Então eu quero deixar bem claro isso para os inscritos, né? O número do meu Pix é o número do meu WhatsApp também. Se você quiser conversar comigo no meu número do meu WhatsApp, você pode ter contato comigo. Eu só não estou fazendo envio e nem estou vendendo
para outros estados, né? Não estou fazendo envio. Mas se você me ajudar com algum valor, eu posso te dar dicas importantes, né? Você pode fazer um Pix para mim e eu posso te dar dicas importantes que vão ajudar você a construir um instrumento desse aqui, entendeu? Que não é tão simples, né? Só passa a medida para mim e me diz aí que eu vou fazer tudinho, vai dar tudo certo. Primeiro, esse instrumento aqui eu faço com boquilha com palheta 1,5. Eu não uso palheta acima de 1,5, porque geralmente as palhetas de 2, 2,5, 3 para cima, a gente se usa nos instrumentos mesmos, né, tradicionais, instrumentos de metais, saxofone, alto, tenor, soprano, ou clarinete, porque esses instrumentos eles fazem várias oitavas. E quem é experiente e toca sabe que para você tocar esses instrumentos, notas agudas, fazer os harmônicos, você precisa de uma palheta mais pesada. Você precisa. Você não vai conseguir tocar notas muito agudas com uma palheta muito leve, por causa do instrumento, que o instrumento ele tem uma dimensão maior, o instrumento tem um tamanho maior, então determinada nota só vai sair com uma tensão de palheta mais pesada. Uns vão usar 2,5, 3, 3,5, 4 e vai embora. Mas para esse instrumento aqui não precisa tensões altas assim na palheta, entendeu? Então aqui primeiro eu uso uma palheta 1,5 e a abertura da minha boquilha é bem pequena. Não dá nem para me dizer a medida da abertura dessa boquilha, porque ela é uma boquilha importada, que nem não tem nada descrito aqui, não tem marca nem nada. E você precisa saber isso, você ter conhecimento dessas coisas, porque essas coisas elas alteram a afinação. Por exemplo, eu estou usando aqui uma palheta 2, porque eu fui comprar uma 1,5 e não tinha. Então essa palheta 2 ela já está subindo a afinação do instrumento, só que ela está subindo por igual. Como eu estou tocando sozinho, não dá para perceber muito, mas se eu fosse tocar com outro instrumento que está com afinação 440, né, e eu estou um pouco acima, já ia dar de se perceber isso, né? Quem tem ouvido bom já ia perceber que a minha afinação está alta. Então você precisa ter conhecimento disso, né? Porque de repente aí você não sabe como corrigir os erros na hora de construir o instrumento. Aí você pega, eu tenho um instrumento e eu toco uma palheta 3 ou 2,5. Para essa medida aqui não vai servir. E eu acredito que para esse instrumento aqui nem vai servir, porque a afinação vai subir tanto. Entendeu? Não sei se você pode me entender. Tem muitas coisas que alteram a afinação. Se, por exemplo, se você pega uma boquilha com uma abertura maior, 5, 6, 7, ela também vai fazer a afinação subir. E geralmente quando a gente tem uma boquilha com uma abertura maior, a gente tem que usar uma palheta mais leve para compensar, né? Então quem é músico experiente já, que entende esses detalhes que eu estou falando, sabe, né? Então para você construir um instrumento desse, você tem que ter todo esse conhecimento, porque tudo isso aí vai alterar a afinação do instrumento, entendeu? Então, para essa medida que eu uso nesse instrumento, nessa construção de instrumento, eu uso palheta 1,5 e uma boquilha aqui de uma abertura bem pouca. Porque se eu usar uma boquilha com a abertura maior do que está aqui, ela já vai subir a afinação. E se eu usar uma palheta com a tensão maior, número 2, 2,5, vai também alterar a afinação, entendeu? Então, para se construir um instrumento desse, para ele ficar perfeito para você tocar com outros instrumentos, você precisa saber tocar um saxofone ou um clarinete já há algum tempo. E tem que ser instrumento de palheta. Porque você pode dizer, não professor, mas eu toco
instrumento de sopro, só que eu toco trompete, trombone, ou flauta transversal, ou outro instrumento de corda. Mas esses instrumentos não têm a flexibilidade que a palheta tem, então você não vai entender o que eu estou falando, né? Você não vai entender o que eu estou falando. Então, é isso que eu queria dizer aos inscritos do canal. Se essa explicação que eu estou te dando está servindo, porque muitas das vezes quando eu comecei a fazer instrumento, eu estraguei muito material, porque na época não tinha essas informações na internet que tem agora. Estraguei muito material, gastei muito tempo. Então, para me chegar nessa conclusão que eu estou aqui, não foi fácil não, ó. Foi muito tempo, ó. Muito tempo mesmo. Comecei fazendo com cano de PVC, né? Então eu usei muito cano de PVC. Fui estragando um bocado até eu chegar, porque eu não sabia corrigir, não sabia a técnica. Então, primeiro, para você fazer um instrumento desse, você precisa ser um saxofonista, um clarinete e ter noção de afinação. Você precisa ter uma boa embocadura e conhecer os acessórios do seu instrumento. A boquilha, né, a palheta. Quando você coloca uma palheta com a tensão maior do que a que você usa, automaticamente, né, a afinação do seu instrumento vai subir. Só que como o saxofone ele tem aquele tudel e ele é cônico, né? O que acontece? Quando você vai botar uma palheta que vai subir a afinação, você puxa um pouco para trás, aí a afinação cai de novo e ele volta a ficar afinado. Quando você põe uma palheta muito leve, a afinação cai. Aí o que você faz? Para compensar, você empurra a boquilha mais para dentro do tudel, né? E assim você vai corrigindo a afinação. Então você já sabe que a afinação vai subir, porque a palheta ela vai ter uma tensão maior e ela é tendenciosa a subir a afinação. Então por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que às vezes eu quero fazer, como é que é? Então eu não quero que você perca tempo. E não vou enganar ninguém, que não vou iludir ninguém. Se você quer fazer um instrumento desse, estude o instrumento que você toca, se aperfeiçoe nele. Quando você vê que você já tem um bom conhecimento já, aí você vai mudar a etapa. Aí você, agora eu vou fazer um instrumento desse. Aí você pode falar comigo pelo meu WhatsApp, né? É claro que eu vou ter que lhe pedir uma ajuda, porque tudo isso daqui, ó, me custou tempo, investimento, dinheiro, né? Você me ajuda e eu te ajudo. E se já está te ajudando essas informações, você pode compartilhar. Se você não tem como ajudar o canal com o Pix, você pode ajudar compartilhando, se inscrevendo no canal, comentando. Você pode deixar seu comentário aí. Você pode dizer, olha, eu não concordo com o que você fala, eu discordo, desde que você fale com respeito. Eu estou aberto às críticas. Se você tiver uma ideia e quiser passar para mim, eu estou aberto aqui, tá, para ouvir todos os inscritos. E o que eu tenho a dizer hoje é isso, né? E que Deus possa abençoar todos e até uma próxima oportunidade.